Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Última rodada do Brasileirão 2024 Série A. Agora não tem mais para onde correr, saberemos quem é o campeão, quem são os 4 rebaixados, quem vai para a Libertadores, quem vai para a Sul-Americana, e aqueles 2 times que não vão cair, mas também não vão para lugar nenhum, né? Então, o canal Resenha com Magalhães, pela última vez neste Campeonato Brasileiro, vem dar os seus palpites, né? Até porque acaba, né? Depois eu só vou dar palpite em outro campeonato. E aí a gente vai fazer aqui uma análise rápida, né? Sobre os jogos, né? Os meus palpites, sobre o título, sobre o rebaixamento, sobre os times que vão ali, que poderão ir para pré-Libertadores, na verdade só falta uma vaga, né? Os times da Sul-Americana e os rebaixados, que já temos 3 rebaixados. Então aqui a gente vai dar palpites em todas as esferas desta última rodada do Brasileirão 2024. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Bom, pegar aqui de cara a classificação. Bom, briga pelo título, Botafogo e Palmeiras, tá? Briga pelo título, Botafogo e Palmeiras. Classificados para a Libertadores fase de grupo, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo. 2 vagas pré-Libertadores. O Corinthians já está na pré-Libertadores. Sobra uma vaga, que está entre Bahia e Cruzeiro. Entre Bahia e Cruzeiro. Sul-Americana, nesse momento, está Cruzeiro, Vasco, Vitória, Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro e Atlético Mineiro. Ou seja, e aí o Cruzeiro pode trocar de lugar com o Bahia. Se o Cruzeiro for para a pré-Libertadores, o Bahia vem para a Sul-Americana. Mas nesse momento é Cruzeiro, Vasco da Gama, Vitória, Grêmio, Juventude e Atlético Mineiro. Brigando contra o rebaixamento, Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino. Times já rebaixados, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Então falta definir quem é o outro time que vai ser rebaixado. Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense ou Bragantino. Falta definir os times que irão à Sul-Americana. A tendência, tá, é Cruzeiro ou Bahia, Vasco da Gama, tá, que já tá definido. Por quê? Porque o Fluminense é aquele time que está na 15ª colocação, que nesse momento não está indo para lugar nenhum. O Fluminense tem 43 pontos, só pode chegar a 46. Ou seja, não pega nem Cruzeiro nem pega Vasco. Vitória tem 46 e 13 vitórias. O Fluminense tem 11 vitórias. Ou seja, Cruzeiro, Vasco da Gama e Vitória já estão na Sul-Americana. Já estão. Porque o Fluminense é o 15º, só consegue chegar a 12 vitórias. Pode chegar a 46 pontos, mas a 12 vitórias. Não pega. Então, Bahia ou Cruzeiro, Vasco da Gama e Vitória já estão na Sul-Americana. Quem ainda depende de definir quem vai estar na Sul-Americana? Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense. E até o Bragantino. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 times ainda. Desses 6 times, 4 irão para a Sul-Americana. 2
não vão cair e vão ficar na, na, no Campeonato Brasileiro. E um desses aí vai ser rebaixado. Então vamos lá. Vamos aqui para os jogos. Bom, todos os jogos domingo, né, dia 8/12, às 4 horas da tarde. Eu acho que não precisava, porque tem jogo que não vale absolutamente nada. Mas, vamos lá. Para manter o mínimo de isonomia, vou repetir o que eu falei. Esse campeonato de 2024 foi um dos campeonatos que menos teve isonomia. Todos os outros tinha pelo menos um pouquinho de isonomia. Esse de 2024 é um campeonato que não teve isonomia alguma. Então, para mim, isso aí é pessoal. Óbvio que quem ganhar o Campeonato Brasileiro não vai pensar assim, mas para mim, o Campeonato Brasileiro de 2024 é um campeonato manchado. Manchado. Então, quem cair, os 4 que cair, vai ficar em dúvida, porque não teve isonomia. Os que forem para Libertadores vai ficar em dúvida. O campeão vai ficar em dúvida, porque não foi um campeonato igual para todo mundo. Não foi. Isonomia quase que zero. O campeonato não parou na Copa América. Tivemos uma tragédia do Rio Grande do Sul. Ou seja, e a tendência é que o campeonato do ano que vem seja muito pior. Aí mesmo que ano que vem, o campeão vai ficar em xeque. O campeão vai ficar em xeque. Então, na minha opinião, já vou de cara. Para mim, vai dar Botafogo. Botafoguense vai ficar feliz pra caramba. Mas para mim, é um campeonato que fica em xeque. Não é que o Botafogo não ganharia o campeonato. Não é isso. Mas o campeonato não teve isonomia. Nenhuma. Nenhuma. Alguns times que estão brigando para cair ali, de repente não estariam brigando. Alguns times que poderiam estar brigando mais em cima não estão. Outros que poderiam estar brigando pelo título não estão. Ou seja, isonomia zero. Então, para mim, o campeonato de 2024 é um campeonato manchado, que todos os resultados, todas as colocações, para mim, sempre vai ficar um ponto de interrogação. Sei que eu vou receber críticas, mas não estou nem aí. Para mim, campeonato tem que ter igualdade. Igualdade para todo mundo. E é um campeonato que não teve igualdade num monte, não só nos jogos, colocar um jogo na frente do outro, horários, dentre outras coisas que aconteceram, dentro e fora do campo, que não teve igualdade nenhuma. Então, para mim, 2024 é um campeonato sem credibilidade alguma. E eu venho falando isso, porque vai entrar aqui, é porque o Botafogo ser campeão. Não, eu estou falando isso desde o primeiro semestre. Desde o primeiro semestre que eu estou falando isso. O Campeonato Brasileiro de 2024 não tem credibilidade alguma. Credibilidade zero. Eu venho falando isso lá atrás. Então, independente de quem fosse campeão, o campeão poderia ser o meu time, o time que eu torço. Eu ia estar falando a mesma coisa. Não tem credibilidade nenhuma. Tá? Então, vamos lá. Fortaleza e Internacional. O que Fortaleza e Internacional brigam? Por posição. Porque os dois já estão na Libertadores na fase de grupo. Brigam ali por posição. Quem vai ser o quarto, quem vai ser o quinto. Porque o terceiro colocado, que é o Flamengo, eles não conseguem pegar mais. E o São Paulo não tem chance de... Cadê? O São Paulo, que é o sexto colocado, tem 59 pontos. Então não pega. Então o Internacional e Fortaleza brigam simplesmente para saber quem é o quarto e quem é o quinto colocado. O Fortaleza e o Internacional brigam para isso, uma farpelinha a mais. Bom, pelo que o Fortaleza vem jogando, o Internacional vem jogando, o Internacional vem jogando mais. Apesar de ter perdido as 2 últimas, o Internacional perdeu para o Flamengo, perdeu para o Botafogo. Cara, Fortaleza Internacional. Bom jogo, mas para mim dá empate ou Internacional. O meu palpite é empate ou Internacional. Tá? Então, na minha opinião, o Internacional termina em quarto e o Fortaleza em quinto. Tá? Então, para mim, Internacional não perde para Fortaleza. Para mim, Internacional não perde para Fortaleza fora de casa. A não ser que
o Inter também esteja cagando e meta um time reserva. Fortaleza meta um time reserva, aí não tem como você. Mas se forem conchinhos titulares, para mim dá empate ou Inter. Porque o Fortaleza deu uma queda muito grande de rendimento. Então dá Fortaleza o Internacional e para mim o Internacional termina em quarto e o Fortaleza em quinto. Juventude e Cruzeiro. O Juventude já está salvo do rebaixamento, não tem mais perigo nenhum de rebaixamento. O Juventude está aqui na 13ª colocação, né? Não tem perigo nenhum de ser rebaixado. Também não vejo ali, pode até ficar fora de uma Sul-Americana, mas para não dizer que o Juventude não tem objetivo nenhum, o objetivo do Juventude é ficar na Sul-Americana, mas vai jogar mais leve. O Cruzeiro não, o Cruzeiro joga a Vera, a sua vaga na pré-Libertadores. Só que o Cruzeiro não depende apenas de si, tem que ganhar e torcer para o Bahia não ganhar o seu jogo. Mas de cara o Cruzeiro tem que vencer. Então, Juventude Cruzeiro. Cara, bom jogo. Juventude leve, sem perigo de queda, diante da sua torcida. O Cruzeiro perdeu em casa para o Palmeiras de virada. O Diniz não consegue fazer um trabalho direito no Cruzeiro. Cruzeiro tem aí em janeiro a chegada do Gabigol, né? Já está confirmada aí, chegada do Gabriel Barbosa, que está encerrando seu ciclo no Flamengo e está indo para o Cruzeiro, né? Juventude Cruzeiro, bom jogo. Juventude Cruzeiro para mim dá empate ou Juventude. Consequentemente, na minha opinião, o Cruzeiro não vai para a pré-Libertadores. O Cruzeiro vai ficar na Sul-Americana. E o Juventude também na Sul-Americana. Tá? Então, Juventude e Cruzeiro, para mim, dá empate ou Juventude. E os dois na Sul-Americana. Bahia e Atlético Goianiense. Bom, o Bahia vai jogar contra o penúltimo colocado, já rebaixado há algum tempo. O Bahia não vem jogando bem, não vem tendo boas atuações. O Atlético Goianiense vai jogar pela última partida na Série A, né? Mas eu acredito no triunfo do Bahia. Está nas mãos do Bahia pré-Libertadores. Então eu vou de Bahia. Para mim o Bahia vence o Atlético Goianiense e pega a última vaga na pré-Libertadores. E na minha opinião, o Bahia na pré-Libertadores, a torcida do Bahia tem que comemorar muito, porque era isso que eu previa para o Bahia. O que eu falei do Bahia no início da temporada era isso. O Bahia tem que fazer um campeonato brasileiro sem sustos de rebaixamento e quem sabe pegar uma pré-Libertadores. Eu falei isso no início. E o Bahia tem tudo para mim para pegar a pré-Libertadores. Então, Bahia Atlético Goianiense, para mim, triunfo do Bahia e o Bahia na pré-Libertadores. Flamengo e Vitória. Bom, Vitória já salvo, né? Não tem chance de pré-Libertadores. O objetivo do Vitória é simplesmente se garantir ali na Sul-Americana. E o Flamengo tanto faz, tanto fez. Se o Flamengo ganhar, empatar ou perder, vai continuar na 3ª colocação. É simplesmente um jogo de despedida do Gabriel Barbosa e jogo ali para se despedir do ano perante a torcida, né? E terminar o trabalho em alta, né? Terminar o trabalho em alta, Felipe Luiz. Acho que o Flamengo não vai amolecer, não vai ser um jogo fácil. O time do Vitória é um time difícil de ser batido em qualquer lugar, né? Um time difícil de ser batido. Cara, mas eu vou de Flamengo. Acho que o Flamengo vai querer terminar, né, o ano de maneira e vai jogar sério com o Felipe Luiz. Então, Flamengo e Vitória, para mim, dá Flamengo, vitória do Flamengo, mas o Vitória vai para a Sul-Americana. Para mim, o Vitória vai para a Sul-Americana. Mesmo com a derrota, o Vitória vai para a Sul-Americana. Bragantino e Criciúma.
o Bragantino joga contra o time já rebaixado, o Criciúma, que foi rebaixado na rodada passada. O Bragantino só depende dele. O Bragantino ganhou. Mesmo o Bragantino estando na zona de rebaixamento, mas pelos outros jogos, basta o Bragantino ganhar. O Bragantino ganhou. E o Bragantino tem um detalhe, né? O Bragantino tem um detalhe. O Bragantino tá moda antiga, pagando bicho pela vitória. Pagou parece que 50 mil na última partida e parece que vai aumentar para o Bragantino ganhar. Cara, eu vou de Bragantino. Eu vou de Bragantino. Para mim, o Bragantino vence o Criciúma já rebaixado, se salva e vai para a Sul-Americana. Porque o Bragantino vai ganhar e vai a 44 pontos. Eu acho que ele consegue pegar ali a última vaguinha. Talvez ali. Não, acho que ele não consegue. Não. Deixa eu ver aqui. Não. Eu acho que ele não consegue pegar, não. Eu acho que o Bragantino não vai para a Sul-Americana, olhando os cálculos aqui. Agora tem uma coisa engraçada nessa briga contra o rebaixamento. Atlético Mineiro, o último finalista da Libertadores. Fluminense foi campeão da Libertadores em 2023. Atlético Paranaense, vice da Libertadores em 2022. Nós temos 3 times, um que foi campeão da Libertadores e 2 que foram vice-campeões da Libertadores, brigando contra o rebaixamento. Brigando contra o rebaixamento. Cara, interessante. Mas para mim o Bragantino vence o Criciúma. O Bragantino vence o Criciúma. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Briga contra o rebaixamento. Atlético Mineiro, atual vice da Libertadores. E o Atlético Paranaense foi vice da Libertadores em 2022. 2 times que foram vice-campeões da Libertadores há pouco tempo, né? Um há 2 anos e o outro agora, que estão brigando contra o rebaixamento. Cara, complicado. Cara, vai ser um jogo muito tenso. Muito tenso. Muito tenso. Muito tenso. Cara, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Cara, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Cara, eu acho que o Atlético Paranaense não ganha do Atlético Mineiro lá. Para mim dá ou Galo ou empate. Para mim dá Galo ou empate. Galo ou empate. Galo ou empate. Galo ou empate. O Atlético Paranaense está desesperado, né, cara? Porque o Atlético Paranaense, porque como o jogo vai ser tudo no mesmo horário, se o Bragantino meter um gol, o Bragantino já passa o Atlético Paranaense e o Fluminense. E aí o Atlético Paranaense entra em desespero, porque é ele que vai estar caindo. Então ele vai ter que ir para cima do Atlético Mineiro de qualquer maneira. Cara, um jogo tenso. O que eu tenho quase certeza é que o Bragantino não cai. O Bragantino não vai perder para o Criciúma e nem empatar. O Bragantino vai ganhar do Criciúma. Tá? Então o Bragantino não cai. Então, para mim, cai ou Atlético Mineiro, o Fluminense ou Atlético Paranaense. Vou ser bem sincero. Nos meus cálculos, ou cai o Fluminense ou o Atlético Paranaense. Tá? Porque para mim o Bragantino não cai, o Bragantino ganha do Criciúma. Apesar do Criciúma ser um time que consegue jogar, mas não ganha de ninguém há muito tempo. Né? Então, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Para mim, dá Atlético Mineiro ou empate. Para mim, dá Atlético Mineiro ou empate. Se der empate, o Atlético Paranaense chega a 43 pontos igual o Fluminense. Tá? E aí, o Atlético Paranaense se livra se o Fluminense perder. O Fluminense perder, o Atlético Paranaense empatar, quem cai é o Fluminense. Lógico, levando em consideração que o Bragantino ganha o jogo.
Então, para mim, dá Atlético Mineiro ou empate. Botafogo e São Paulo. Bom, o São Paulo já foi definido. O São Paulo vai com time reserva. Irmão, o São Paulo não tem nada a ver com a briga do título do Botafogo com o Palmeiras. Não tem nada a ver com ninguém. O São Paulo está pensando nele. E para mim está certo. Quando criticaram, a torcida do Botafogo criticou, outras torcidas criticaram, a do São Paulo criticou, outras torcidas criticaram. Quando o Grêmio fez isso contra o Flamengo aqui no Rio, em 2009, eu acho, sei lá. Que o Grêmio veio, jogou com o Flamengo aqui no Rio com o time reserva. E o Flamengo ganhou, empatou e foi campeão brasileiro. Acho que foi naquele ano do Adriano, o Wagner Love, acho que foi aquele ano. Todo mundo criticou o Grêmio. O São Paulo vai fazer exatamente igual. Eu quero ver se a torcida do Botafogo vai reclamar. Magalhães, mas o Botafogo é muito forte. O São Paulo viesse com o time principal, o Botafogo ganhava de qualquer maneira. Bom, isso aí é o si. Vamos do fato. O fato é que o São Paulo vai com o time reserva. Também acho que se o São Paulo viesse com o time titular, o Botafogo ia ganhar do mesmo jeito. Mas vai ficar na história que o São Paulo foi pro último jogo com o time reserva. Botafogo e São Paulo. Botafogo. E o Botafogo campeão brasileiro. Por justiça. Vamos ser sinceros. O Botafogo ganhou 2 vezes. Do Palmeiras ganhou 2 vezes. Do Flamengo. Acho que ganhou 2 vezes do Internacional também. Irmão. Botafogo, justo campeão brasileiro. Cuiabá e Vasco da Gama. Cuiabá já é rebaixado. Vasco da Gama já classificado para Sul-Americano, né? Já está classificado, não perde a vaga, pode chegar a 50 pontos ali, pode, quem sabe, terminar numa 9ª colocação, né? Porque na pré-Libertadores não consegue chegar, porque o Vasco pode chegar a 50 pontos, né? Pode chegar ali, quem sabe, na mesma pontuação do Bahia. Só que o Vasco tem um saldo de menos 14. E aí não dá. Então, não dá. O Vasco não consegue chegar, tá? Não consegue passar o Bahia. Então o Vasco pode ser o 9º colocado. Jogando fora de casa, sinceramente, Cuiabá e Vasco, para mim, vai dar qualquer resultado. Cuiabá e Vasco, o Vasco já livre, já tranquilo. Cuiabá e Vasco, Cuiabá querendo fazer o último jogo em casa. Para mim, dá Cuiabá. Para mim, o Cuiabá vence. Cuiabá é o último colocado, para mim o Cuiabá vence o Vasco da Gama. E aí não altera absolutamente porra nenhuma, tá? Palmeiras e Fluminense. Palmeiras brigando pelo título e o Fluminense contra a degola. Cara, esse jogo também vai ser. Esse jogo vai ser exatamente igual Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Fluminense vai estar jogando de olho no que está acontecendo com o Bragantino. Se o Bragantino meter um gol, o Fluminense entra em desespero. Porque o Bragantino passa o Fluminense. E aí ele vai ficar contando com o Atlético Paranaense se não ganhar. Tu imagina a cabeça do time do Fluminense, né? Já não vem jogando bem. Tem a volta do Ganso, mas não vem jogando bem. Ganhou a última do Cuiabá, só Deus sabe como. O Fluminense pode se livrar até perdendo, desde que o Bragantino não ganhe. Cara, Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras tem um mínimo de chance, mas o palmeirense sabe que o Botafogo não vai perder por reserva do São Paulo. Mas eu acredito que o Palmeiras, mesmo assim, vai jogar a Vera querer ganhar. Acredito eu. Palmeiras e Fluminense. Bom, na minha opinião, no normal da Palmeiras. No normal da Palmeiras. Mas eu vou de palpite duplo, que eu tô com uma pulguinha atrás da orelha com algumas coisas do Palmeiras. Para mim, dá Palmeiras ou empate. Palmeiras ou empate. E aí, pro Fluminense, se o Fluminense empatar, o Fluminense vai a 44 pontos. O Fluminense fica com 44 pontos. Se o Bragantino ganhar, também chega a 44 pontos. Só que aí o Bragantino não passa o Fluminense, porque o Fluminense vai ter 11 vitórias e o Bragantino 10. Ou seja, o Fluminense não cai. Então, o Fluminense
com um empate contra o Palmeiras, Fluminense com um empate contra o Palmeiras, o Fluminense não cai. Fluminense com empate chega a 44 pontos. Se o Bragantino ganhar, chega a 44 pontos. Só que o Fluminense tem 11 vitórias. O Bragantino vai ficar com 10. Então, o empate para o Fluminense garante na Série A. Então, Palmeiras do Fluminense. Eu vou de Palmeiras ou empate. Tá? Palmeiras ou empate. E o último jogo, né? Grêmio e Corinthians. Bom, o Corinthians já está na pré-Libertadores, tá? O Corinthians já está na pré-Libertadores. Aí vai depender ali se vai ficar na 7ª ou na 8ª colocação, tá? Mas já está na Libertadores. E o Grêmio não cai e está ali naquela posição sul-americana. Pode perder a posição da sul-americana? Até pode, mas eu não acredito. Eu não acredito que perca a posição na sul-americana. Então, Grêmio e Corinthians. É um jogo de despedida, né? O Corinthians já fez o que tinha que fazer, conseguiu a vaga na pré-Libertadores, e o Grêmio ali para terminar o ano. Para mim, Grêmio e Corinthians dá empate. Grêmio e Corinthians, empate. Então, para a gente terminar aqui, como é que fica a classificação para mim? Botafogo campeão. Os que vão para a Libertadores: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Corinthians e Bahia. Corinthians e Bahia, tá? Corinthians e Bahia na pré-Libertadores. Sul-Americana: Cruzeiro, Vasco, Vitória, Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro, e Atlético Mineiro. Até ali. Então, na Sul-Americana, para mim, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro. Para mim, Atlético Mineiro belisca a Sul-Americana, obviamente não cai. Então, para mim, quem cai, na minha opinião, ou cai Fluminense ou Atlético Paranaense. Ou seja, na minha opinião, cai o Fluminense, que ganhou a Libertadores ano passado, ou o Atlético Paranaense, que foi vice-campeão da Libertadores em 2022. Ou seja, times que chegaram às finais da Libertadores no ano passado e no ano retrasado, um desses dois, para mim, vai ser rebaixado. Ou o Fluminense ou o Atlético Paranaense vão ser rebaixados. Irmão, uma vergonha. E o Atlético Paranaense é o ano do centenário. Então, para mim, cai ou Fluminense ou Atlético Paranaense. Cara, e vai ser difícil, vai ser complicado para o Fluminense e Atlético Paranaense. Até para você dar um palpite, cara. Até para você dar um palpite vai ser complicado. Até para dar um palpite vai ser complicado. Porque o Fluminense tem um empate. O empate já saiu o Fluminense. O Atlético Paranaense com empate, ele vai ter que torcer. Deixa eu ver, se o Atlético Paranaense empatar e o Fluminense perder, o Atlético Paranaense não cai. Quem cai é o Fluminense. Cara, tá muito igual. Fica difícil. Para mim, ou cai o Fluminense ou o Atlético Paranaense. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.